Boa noite, estamos aqui de volta depois de uma semana de folga, em função do feriado, aqui conectados, unidos vibracionalmente, nessa corrente de energias elevadas, para mais um pouco de troca positiva, mais um pouquinho de esclarecimento, mais um pouquinho de aprendizado mútuo. Vamos iniciar com o convite de fecharmos os olhos, como sempre fazemos, harmonizar as nossas energias, inspirando profundamente, expirando, trazendo para fora do nosso sistema todas as frequências que causam algum tipo de desequilíbrio dentro de nós, as nossas ansiedades, nossas angústias, as preocupações do dia, os medos, inseguranças. Ao inspirarmos, preenchemos todo o nosso pulmão e esse ar vai para cada uma das nossas células, renovando, revitalizando, elevando os nossos padrões vibracionais e eliminando com a expiração todas as frequências que estão em desarmonia com a nossa essência, que é de paz, de luz, de serenidade, de equilíbrio. Vamos nos conectando com a nossa fé interior, nossa confiança, com a nossa centelha divina, que é a nossa porção que nos aproxima da força maior, que nos sustenta, nos mantém. É onde as nossas potencialidades estão contidas. Com elas nos conectamos quando conseguimos olhar para dentro, conseguimos nos centrar, conseguimos nos desfazer de todos os apelos do externo que de alguma maneira nos desviam daquilo que realmente somos. Com o nosso sistema limpo, com o nosso corpo em equilíbrio, vamos imaginar uma luz branca brilhante num feixe muito bonito que vem do topo da nossa cabeça, penetrando através do nosso chakra coronário, passando por cada um dos nossos chakras, que são os nossos centros de força, promovendo a ativação e o equilíbrio de cada um deles, dentro das nossas necessidades, dentro das adequações para os momentos em que estamos vivenciando, percorrendo os nossos chakras em direção aos nossos pés, carregando consigo as densidades e transcendendo nossos pés, o nosso corpo físico, penetrando no chão e seguindo em direção ao centro do nosso planeta, que tão generosamente nos abriga e recebe essas frequências para então transmutá-las e devolver para nós de forma generosa, de forma amorosa, através da energia primária que encontramos nos alimentos, que encontramos nos elementos, que encontramos em cada ser dessa natureza, que nos promove equilíbrio, que nos promove paz e serenidade. E assim, vamos lentamente sentindo nosso corpo relaxado, sentindo a ponta dos dedos da mão, os dedos dos pés, nos apropriando do nosso corpo físico, lentamente abrindo os olhos, sentindo a nossa presença no aqui e agora,
as nossas energias todas equalizadas, formando uma grande corrente de troca, uma grande corrente que se retroalimenta, que nos mantém juntos e conectados para mais esse momento de conversa e de aprendizado. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre o novo e as possibilidades que o novo nos traz. Falar um pouco sobre o sair da zona de conforto, da nossa zona de conforto, e o quanto a nossa zona de conforto nos mantém reféns de possibilidades, nos mantém reféns de aprendizados possíveis. E essa zona de conforto em que a gente vive, ela acaba formando padrões muito fortes, que tornam cada vez mais difícil que a gente se desapegue deles e que tome esse movimento inicial de se aventurar no novo, de buscar algo diferente, de experimentar algo diferente, de ter a coragem de olhar por cima do muro, de ter a coragem de fazer algo que a gente nunca fez antes, porque essa zona de conforto é muito quentinha, é muito confortável aparentemente, mas a nossa zona de conforto, muito embora tenha esse nome, ela nos traz um desconforto evolutivo, ela nos traz um desconforto espiritual em termos de evolução, porque ela nos mantém reféns do mesmo. Temos mais do mesmo. Se nós fazemos sempre as mesmas coisas, nós temos sempre os mesmos resultados. E as nossas experiências nos proporcionam essa abertura de possibilidades. E com as experiências, com a abertura de possibilidades, nós temos o aprendizado necessário que nós viemos buscar nesse plano. E muitas vezes esse movimento inicial de buscar o novo demanda um esforço muito grande, especialmente quando esses nossos padrões já estão muito solidificados, já são enraizados, a gente já carrega ele por alguma razão há muito tempo, seja por crenças familiares, sejam por padrões limitantes pessoais, seja pelo fechamento que nós temos de considerar uma nova possibilidade, uma nova perspectiva. E do ponto em que nós estamos, nós ficamos absolutamente limitados a enxergar a paisagem de sempre. E as nossas visões da vida passam a ocorrer a partir daquela janela. Sempre com aquela moldura, sempre com aquele formato e sempre enxergando aquele mesmo horizonte. Para a gente expandir os horizontes, para que a gente enxergue outras paisagens, para que as nossas paisagens tenham outras molduras, ou talvez não tenham molduras, a gente precisa mudar o ponto de observação, o ponto onde nós, enquanto observadores, estamos. Se nós sempre olharmos do mesmo ponto, da mesma janela, a nossa descrição do que a gente enxerga vai mudar muito pouco. Uma pessoa chega e nos pergunta, a gente vai falar, eu enxergo uma árvore X, com formato X, que dá flores X, uma época ela está um pouquinho mais seca, uma época ela está mais florida, mas é sempre aquela mesma descrição com pequenas variações. Se a gente mudar o cômodo da casa e abrir uma outra janela, que talvez não tenha uma cadeira tão confortável para nos acomodar, ou uma janela que seja mais alta e demande um esforço de ficar em cima de uma escada, de uma banqueta, ou mudar essa nossa perspectiva, nós nunca vamos ter o olhar que vem deste outro ponto de vista. E na vida é assim também. Nós costumamos emitir as nossas opiniões, ter as nossas convicções, os nossos entendimentos, as nossas compreensões e seguimos caminhos, tomando decisões baseado naquilo que nossa bagagem que a gente em algum momento colocou na nossa mochila e vem carregando como se fosse a bagagem que a gente tem que carregar sempre.
E a gente não faz paradas para revisar essa bagagem, a gente não faz paradas para pensar que nós podemos caminhar para um lugar diferente, podemos seguir experiências diferentes. E o que acontece é que desse lugar onde nós próprios nos colocamos, nós passamos a ter um olhar sobre as posturas dos outros, sem considerar que do lugar onde o outro está, desse outro ponto de observação, a perspectiva é absolutamente diferente e aquilo que ele fala e aquilo que ele vê pode sim se justificar, pode sim ser fundamentado, pode estar pautado em situações sólidas, assim como o que nós falamos a partir do nosso ponto de vista está embasado. Se nós não nos dispusemos a sair deste lugar de observação e experimentar novos lugares de observação, nós nos tornamos rígidos e inflexíveis. E é por isso que quando a gente se dispõe a experimentar o novo, a gente está se dispondo a flexibilizar, a ser compreensivo, a ser empático, a ser compassivo, muito embora possa acontecer da gente não concordar, mas a gente passa a compreender. E esse é o maior passo que a gente tem que dar em termos de evolução. Nós não somos todos iguais, nós não teremos sempre o mesmo ponto de vista, nós não estamos aqui para concordar 100% das vezes uns com os outros. Estamos vivendo momentos distintos individualmente, muito embora no coletivo estejamos todos num processo de crescimento, num processo de transição, mas temos nossos processos individuais e esses processos não acontecem de maneira homogênea. Então nós não estamos aqui para concordar sempre com tudo e com todos, não é esse o objetivo, mas o objetivo é nós compreendermos os processos do outro. E quando nós mudamos o nosso ponto de vista, nós nos abrimos para o novo, muito embora a gente possa não vir a aderir a este novo ponto de vista, esse não seja o lugar onde a gente queira estacionar e fazer nossa nova base, ao conhecer esse novo lugar, a gente entende o porquê algumas visões, opiniões ou questões são trazidas com o viés que é trazido, né? Recentemente, é que a gente esquece, né? Mas recentemente eu passei por uma experiência pessoal. Eu gosto de compartilhar aqui experiências pessoais, porque estamos todos passando por esse processo. E eu não me sinto confortável de sentar no lugar de quem fala como se já tivesse conquistado tudo aquilo que está falando, né? Eu estou no processo, assim como todos que estão aqui assistindo. E eu passei por um processo pessoal de experimentar algo que eu nunca tinha experimentado e que minhas crenças pessoais me limitavam, me traziam referências negativas, referências pouco agradáveis e impressões que não eram convidativas. E eu não entendia o porquê outras pessoas se sujeitavam a passar por essa determinada experiência. Até o momento em que, mesmo com essas crenças, eu me dispus a experimentar o novo. Eu me dispus a estar naquele lugar onde todos que estavam traziam boas referências. Mesmo que as minhas referências pessoais, sem ter experimentado, me trouxessem crenças negativas. E ao me abrir para o novo, ao me aventurar no novo, eu pude compreender o porquê tantas pessoas buscam essa experiência, aderem a essa experiência e repetem essa experiência, porque de fato traz muitas possibilidades. Claro que foi necessário abrir mão da minha zona de conforto, claro que foi necessário deixar algumas coisas que para mim pareciam ser imprescindíveis, mas ao abrir mão deste dito imprescindível, eu acessei outras que eu jamais acessaria se eu
tivesse ficado no conforto da minha zona de conforto, que no caso era o meu lar, a minha casa, com tudo que eu tenho, que eu já conheço e que eu já sei. Partir para uma experiência na natureza é abdicar de algum conforto, é abdicar de algumas facilidades que a gente tem dentro da nossa casa, mas é a possibilidade de se conectar com coisas que eu jamais teria dentro da minha casa. Eu jamais colocaria meu pé numa cachoeira gigante, lavaria a alma através dos pés se eu não tivesse me disposto a ir até lá. Eu jamais veria os meus filhos descobrindo e construindo possibilidades nas atividades junto à natureza se eu tivesse mantido todo mundo dentro de uma sala, simplesmente porque é mais confortável. Não teria tido a experiência de vivenciar um coletivo como eu tive se eu tivesse ficado no meu isolamento familiar. Isso tudo é muito rico, isso tudo é muito agregador em termos de aprendizado, porque a gente para de julgar o outro pelas decisões que ele toma, a gente para de achar que o que o outro se dispõe a fazer não faz sentido. Porque até então era o que eu pensava, por que alguém sai de casa, deixa o conforto e se enfia no meio do mato? Por quê? Na minha perspectiva não fazia o menor sentido, até o momento de eu estar lá, no meio do mato. E de lá ter o olhar invertido. Por que a pessoa não sai do sofá e vem para cá? Por que ela não vem se nutrir dessa energia tão incrível que é estar em contato com a natureza? E o que mudou? Simplesmente a perspectiva de onde eu estava enxergando exatamente a mesma situação. Então, se abrir ao novo, fazer coisas que nós nunca fizemos antes, flexibilizar, dar uma chance para o novo, eu acho que além de um exercício pessoal muito grande, um exercício de desapego muito grande, traz uma expansão de horizonte, uma expansão de consciência tão importante, tão fundamental, traz um nível de empatia e de compreensão para o nosso entorno, para o processo do outro, para o que cada um está vivenciando, e traz um respeito pelo ponto de vista do outro que está observando de um lugar diferente, que em termos de evolução, que em termos de crescimento espiritual, agrega demais. E a gente não tem simplesmente por que não se abrir para esse novo. A gente é limitado pelos nossos medos. E medo é falta de fé, falta de confiança. Se a gente se conecta com a nossa essência, se conecta com a força maior que nos guia, com o universo que nunca nos desampara, que está sempre promovendo aquilo que a gente precisa, a gente não precisa ter medo. Porque aquilo que for pertinente para o nosso processo, na medida da necessidade, da adequação, vai surgir no nosso caminho. Então a gente precisa se despir desse medo, se libertar dessa amarra que o medo nos traz e se abrir para o novo. E o novo em tudo. A gente pode começar fazendo pequenos exercícios, se abrindo para pequenas coisas que você nunca fez. Sair daquele mecânico, né? Que a gente vai todo dia, faz igual, faz igual, faz igual. Faz diferente, né? Desde tomar o café da manhã em casa, muda o lugar que você toma o café. As suas reflexões matinais vão mudar, porque você vai olhar uma cena diferente, vai ver o mundo através de uma janela diferente. Muda o lugar que você senta no sofá dentro de casa. Isso já vai mudar a perspectiva do que você enxerga. Sente com pessoas que você não conversaria. Abra-se para ouvir opiniões diferentes da sua e tenta entender o que o outro tenta te dizer. Porque muitas vezes a gente simplesmente já nem ouve, já bloqueia na entrada o início da conversa. A pessoa fala, a gente nem processa. Porque a gente já se fechou, simplesmente porque aquilo é novo, simplesmente porque é diferente do que nós sempre nos adaptamos ou nos acostumamos a fazer.
Então hoje eu queria, baseada nessa minha experiência pessoal, convidar cada um de vocês para se abrir para o novo, para se abrir para novas possibilidades e, dentro do que for viável, fazer um pouquinho diferente a cada dia. Porque ao fazer um pouquinho diferente a cada dia, a gente vai se lentamente mudando e se permitindo experimentar coisas que nós nunca fizemos antes. Porque do contrário, a gente vai sempre repetir os mesmos padrões. Demanda um movimento, demanda um certo esforço. E esse esforço só pode ser feito por cada um de nós. Ninguém muda, gente. Ninguém vai nos levar para conhecer o novo se nós não caminharmos com a nossa própria perna. As pessoas podem nos convidar, como já havia acontecido comigo inúmeras vezes, mas até o momento da escolha ser feita, e essa escolha só podia ser feita por mim, nada havia mudado. Eram só possibilidades. E a gente torna uma possibilidade, uma oportunidade no momento em que a gente decide agarrar e experimentar. Era isso que eu queria conversar hoje. Quero ler um textinho para vocês, que tem tudo a ver com isso, que diz o seguinte: não se imponha limites. Sinta-se expandir cada vez mais, assimilando tudo. Você nunca atingirá os limites porque não existem limites. A vida é infinita e você é parte desse infinito. Continue a esticar sua consciência. Onde está seu espírito de aventura que lhe permite penetrar no desconhecido sem temor, cheio de expectativa e esperança? Você não pode esperar crescer espiritualmente se continuar a fazer sempre as mesmas coisas, entra dia e sai dia. Você precisa querer seguir em frente e você receberá todo tipo de ajuda quando tomar essa decisão. O primeiro passo é sempre seu. Não perca tempo e vá em frente. Acho que esse texto resume bastante o que eu queria falar. Espero que fique uma boa reflexão para cada um de vocês e que, com abertura para o novo, a gente possa caminhar cada vez mais eficiente no sentido da nossa evolução individual e espiritual. Aqui o nosso like, já vi, Rodolfo, tem o nosso like aqui para fazer com que esse conteúdo chegue para mais gente. Se você achar que vale a pena encaminhar o link para alguém, fiquem à vontade. Segunda-feira que vem, estamos aqui mais uma vez reunidos em amor e luz, em troca. Acione o sininho para não esquecer do nosso encontro e fiquem bem, que essas frequências recebidas na noite de hoje possam reverberar em nossos corações, possam ser espalhadas e multiplicadas para todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e que nós sejamos sempre luz aonde quer que a gente esteja. Fiquem bem e até segunda-feira que vem. Obrigada pela companhia.